Livro de Neemias, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 23. Diz a palavra do Senhor. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificávamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali a correia ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra é poder. A Tua palavra é alimento. A Tua palavra é vida. E nós abrimos o coração para recebermos a Tua palavra nessa noite. Deus, vem molhar essa terra com a presença do Teu Espírito Santo, para que a semente possa cair em nós e frutificar. Deus, vem repreender toda a ação do inimigo contra a Tua palavra, contra a paz da Tua igreja. Não permita nenhuma manifestação nesse lugar, seja carnal, seja espiritual. Coloque os Teus anjos acampados aqui ao nosso redor, cuidando da nossa segurança. Meu Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós pedimos, por favor, em nome de Jesus,
que o Senhor fale conosco. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Fazer a obra. Esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. Neemias, ele viveu mais ou menos no ano 445 a.C. Ele viveu na época em que o povo de Deus estava cativo na Babilônia. E aqui, já ao final do cativeiro, que durou 70 anos, a Babilônia fora conquistada pela Pérsia. Então, Deus já estava movendo junto aos governantes da Pérsia para libertar o seu povo, o que se concretizou logo à frente com o rei Ciro. A Babilônia é onde hoje é o Golfo Pérsico, região do Kuwait, do Iraque, por ali. Neemias, nessa época, ele era um funcionário público de alta patente. Aqui no versículo 11, termina dizendo que ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei é aquele que cuidava do copo do rei. Porque antigamente as pessoas atentavam muito contra a vida do rei. Então haviam pessoas de confiança que provavam a comida e a bebida do rei. Para que, se alguém tentasse envenenar, morreria um funcionário e não um rei. E Neemias provava a bebida do rei antes que ele bebesse. Então era uma pessoa de absoluta confiança. Neemias estava numa posição absolutamente confortável. Apesar de escravo, ele conseguiu prosperar na Babilônia e se colocou numa condição de funcionário público com um cargo alto ali na corte real. Esse é o pano de fundo da história de Neemias e dessa necessidade de construção que nós encontramos aqui nesse texto. A primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja é o seguinte: nós precisamos querer fazer a obra. Veja bem, Neemias estava numa zona de conforto. Ele estava bem, provavelmente sua família também. Ele não precisaria ter preocupação nenhuma em como estava o povo lá na sua terra, longe dali. Mas o capítulo 1 de Neemias começa com ele perguntando como é que estava a situação do seu povo lá em Jerusalém. Capítulo 1, versículo 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias se importou. Ele procurou saber se havia algo a ser feito pelo seu povo, pela sua cidade. Ele se preocupou com o projeto de Deus, que se cumpriria por meio do povo judeu, que nesse momento estava escravizado, e alguns que não tinham sido trazidos para o cativeiro estavam em grande miséria do outro lado. Nós precisamos querer fazer a obra. Quantas vezes nós perguntamos se alguém está precisando de alguma coisa aqui na igreja? Quantas vezes nós perguntamos para o Ministério do Louvor se eles estão precisando de alguma coisa? Quantas vezes nós perguntamos para o líder se ele está precisando de alguma coisa? Quantas vezes nós chegamos e perguntamos como é que está a situação financeira da igreja? Como é que está sendo feita a limpeza desse templo? Porque às vezes nós estamos numa situação confortável. Saímos da nossa casa, viemos aqui, sentamos, participamos do culto, louvamos, voltamos para casa. Nós não nos sensibilizamos. Neemias se importou. Ele não olhou só para si. Ele quis saber do seu povo, ele quis saber do projeto de Deus, ele quis saber o que ele poderia fazer. E quando a notícia chegou que o povo estava na miséria, ele se entristeceu, ele se pôs a buscar Deus, e ele pediu a Deus uma estratégia para ajudar o seu povo, porque ele sozinho não podia fazer nada. Ele era um funcionário público de confiança, mas ainda era um escravo. Ele não tinha autonomia. Então ele começa a jejuar e buscar a Deus. E o que acontece? O rei percebe que ele está triste.
no capítulo 2, a partir do verso 1, olha o que está escrito. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias se sensibilizou. Como é que eu posso estar feliz sabendo da necessidade do meu povo? Como é que eu posso me acomodar na minha zona de conforto sabendo do que os meus irmãos estão passando? Sabendo do tanto de coisa que tem que ser feita na minha terra, na minha cidade, junto ao meu povo. A partir do momento que ele soube, e ele só soube porque ele procurou saber, ele não sossegou mais. Ele começou a buscar a Deus e começou a pedir uma estratégia. E Deus então move no coração daquele rei Artaxerxes. E o rei então percebe a tristeza de Neemias e pergunta, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para te ajudar? Percebe? Quando nós queremos fazer a obra, Deus começa a mover e abrir as portas. Ele não podia fazer, ele era um escravo. Ele não podia pegar um cavalo, montar e sair para Jerusalém, porque era longe. Deus começa a mover e abrir portas. Deus começa a mover nas circunstâncias. Estão entendendo? Quando nós queremos fazer, o como fazer é com Deus. Nós às vezes achamos que Deus precisa de nós. Deus não precisa de nós. Deus nos usa por graça e misericórdia. Quando é que na Bíblia você leu que Deus disse assim, filho meu, dai-me os teus músculos? Vocês já leram isso alguma vez? O que está escrito? Dá-me o teu coração. Deus quer que a gente disponha o coração para segui-lo. E a partir daí, Ele é que provê os recursos. Tudo que nós fazemos para Deus, na obra de Deus, é graça dele mesmo. Nós damos aquilo que Deus nos dá primeiro. Ninguém dá nada para Deus. Quem primeiro deu a Ele para depois ser restituído? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Em 1 Crônicas 29, Davi diz, quem sou eu para dar alguma coisa a Deus? Quem é o povo para dar alguma coisa a Deus? Tudo vem dele, tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Quando a gente vem aqui à frente e deposita alguma coisa no gasofilácio, não estamos dando nada para Deus. Nós já recebemos antes. Ninguém dá nada para Deus, ninguém faz nada para Deus. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Procure saber das necessidades da obra de Deus. E quando você ficar sabendo da necessidade da obra de Deus, se sensibilize. Chore um pouco. Fique triste um pouco. E busque a Deus. Porque é Ele que vai prover os recursos para que a necessidade da obra dele seja suprida. É assim que a igreja avança, com a disposição de coração daqueles crentes que amam a Deus. E olha o que Deus faz. Imagina se hoje o prefeito chega para nós e fala assim, o que vocês querem? A gente já é pidão, a gente já sai pedindo, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Neemias falou assim, então eu orei a Deus. Eu vou perguntar a Deus o que Ele quer que eu peça ao rei. Olha o que Deus colocou no coração dele, versículos 7 e 8. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-me-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira e para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. O rei não só permitiu Neemias ir lá fazer a obra,
como o rei ainda deu segurança, carta de recomendação e madeira para fazer a obra. Por que isso? Porque primeiro Neemias orou a Deus. Você quer fazer alguma coisa na igreja? Você gostaria que o que não tem aqui ainda possa ter? Você gostaria que aquilo que não aconteceu aqui ainda viesse a acontecer? Busque a Deus. Peça estratégia a Deus. Ele vai abrir portas para você. Ele vai dar os recursos que você precisa para que você então possa ser usado por Ele e as coisas aconteçam. Segunda coisa, fazer a obra é um esforço conjunto. O capítulo 3, do verso 1 ao verso 32, descreve os que trabalharam na obra. Neemias, debaixo da graça de Deus, conseguiu fazer a viagem. O rei deu uma carta àqueles povos que ficavam entre a Pérsia, ali, a Babilônia e Jerusalém, para que ele pudesse passar com a sua comitiva. E ele passou e ele chega no lugar. Então agora precisava colocar as mãos na obra, as mãos na massa. E ele diz aqui que todos colocaram as mãos na obra. A começar do líder. No versículo 1, vamos aí em Neemias capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote. Tem que começar com o líder. Quem é o sumo sacerdote? É o líder máximo. Ele botou a mão na obra. No verso 8, ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e junto dele Ananias, um dos perfumistas. Ourives era um camarada que mexia com ouro. O cara tinha dinheiro. Então, mesmo quem tinha condição boa, botou a mão na massa. Pegou para virar concreto, pegou para carregar carrinho, pegou para fazer um mutirão. Nós vemos na igreja, a pessoa tem uma condição melhor um pouquinho, tem um carro, tem uma condição melhor, não aparece, não põe a mão na massa. No verso 9, no verso 12, 14, 15, 16, 17, 18, vai aparecer lá o maioral disso, o maioral daquilo, o maioral daquilo outro, ou seja, os líderes internos, todos botaram a mão na massa para construir. A liderança dos departamentos, a liderança dos ministérios, o líder da mulher, o líder dos homens. O maioral de cada setor botou a mão na massa para trabalhar. A igreja não é um lugar onde a gente vive assim, faz o que eu digo. A igreja é um lugar onde a gente diz, faça o que eu faço. O estilo de liderança na igreja é o estilo de liderança de Jesus. Quando é que Jesus mandou seus discípulos trabalhar e foi para a praia tomar banho? Nunca. Às vezes é que ele mandava os discípulos saírem de 2 a 2, quando os discípulos saíam, ele ia para a cidade dos discípulos evangelizar os parentes dos discípulos. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 1, que mostra que quando a gente faz a obra de Jesus, Jesus faz a obra para nós. Jesus ia à frente e dizia, vem comigo que eu vou mostrar para você como é que faz. E os discípulos iam vendo e aprendendo, e quando ele foi embora, os discípulos estavam prontos para fazer a obra. Nós, às vezes, achamos que quando o Senhor nos coloca numa posição de liderança, seja num cargo de oficial ou de líder de um ministério, a gente galgou a chefe. E agora a gente quer mandar. Você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, faz aquilo. Mas a gente não quer fazer. Isso na igreja não existe. Até porque na igreja não existe hierarquia. Mateus 23, Jesus vai dizer que a única hierarquia que existe na igreja é de irmãos. Nós somos irmãos. A ninguém chameis pai, a ninguém chameis guia, a ninguém chameis mestre. Todos são irmãos. Todos os cargos que a Bíblia designa para os crentes são cargos de serviço. Quando nós galgamos a um cargo, nós estamos sendo agora servo dos servos. Na igreja não existe promoção, existe aos olhos humanos rebaixamento. Porque agora você tem um cargo, você é o último a sair da igreja, você é o primeiro a chegar, é você que vai trabalhar para servir os irmãos. O máximo que tem aqui são os irmãos mais velhos, né? Os outros assim, às vezes a gente tem mais responsabilidade porque a gente tem mais tempo aqui, só isso. Não tem chefe, não tem cacique, não tem quem manda. O maioral é aquele que é servo de todos. Foi o que Jesus ensinou para nós. Quem quer ser o maior no reino dos céus? Esse seja servo de todos.
O grande para Deus é o menor entre os homens. Versículo 12 diz que as filhas também ajudaram. No finalzinho do versículo, ele e suas filhas, até as moças pegaram na enxada, na pá, no carrinho de mão, tijolo, na pedra, para subir aquele muro. Eu sou jovem, pá. A jovem jovem tem que curtir a vida. A jovem é época de namorar, passear. Acho engraçado, tem gente que acha que tem idade para servir a Deus. Qual é a idade certa para servir a Deus? A idade certa para servir a Deus, eu te falo qual que é. É a que você tem agora, hoje. Eu sou muito novo para servir a Deus. O rei Josias foi colocado no trono com 8 anos de idade. Com 8 anos ele era o rei de Israel. Não estava muito novo, não? Davi, um adolescente, estava matando gigante. E estava sendo ungido rei de Israel. José tinha 12 anos, estava sonhando os sonhos de Deus. E daqui a pouco era o governador do Egito. Eu sou muito velho para fazer a obra. Moisés tinha 80 anos quando Deus chamou para ele conduzir o povo pelo deserto. Não tem idade para servir a Deus, não tem tempo para servir a Deus, não tem circunstância para servir a Deus. Hoje é tempo de servir a Deus. Homem, mulher, jovem, adolescente, criança, idoso, solteiro, casado, com filho, sem filho, empregado, desempregado. Todos têm que pegar para fazer a obra. Porque se um de nós não ajuda, vai sobrecarregar os outros que estão fazendo. Os servos do templo pegaram, versículo 26. Os camaradas que cuidavam ali do culto, do louvor, talvez. Eu respeito muito o Ministério do Louvor, até porque o Ministério do Louvor ele leva a mensagem cantada. E se o Ministério do Louvor despregar aquilo que a gente prega, a gente vai perder tempo. Porque as pessoas guardam muito mais o que ouve na música do que ouve falado, né? Eu vou ficar pregando aqui talvez quase 1 hora para vocês, vocês não vão lembrar de nada. 10% talvez. Uma música que o Ministério do Louvor canta, eu vou ficar cantando, eu vou botar o CD no carro para eu ouvir em casa. Se eu voltar aqui semana que vem repetir a mensagem, você, o pastor não está bem não, hein? Mas a gente canta o mesmo louvor todo domingo, o ano inteiro. Ninguém reclama. O Ministério do Louvor é muito bom. Só que é o seguinte, Jesus não tinha Ministério do Louvor, não. A igreja de Atos também não tinha, não. O Ministério do Louvor, aliás, nem tem na Bíblia esse ministério. É muito bom, mas não é nenhuma casta elevada. É servo igual a qualquer servo. Os servos do templo, eles são servos como todos os outros e tem que botar a mão na massa como todos os outros. Os pregadores têm que botar a mão na massa como todos os outros. Os pastores têm que botar a mão na massa como todos os outros. No verso 1 diz, os sacerdotes também edificaram. Eu não gosto dessa cultura. Pastor não paga cantina, pastor não paga passagem de ônibus, pastor isso, pastor aquilo. É um ser humano, é um servo como outro qualquer. E geralmente o pastor tem condição melhor que a maioria das pessoas da igreja. Por que não? Nós somos servos uns dos outros. Todo mundo tem que pegar para fazer a obra. Ninguém é café com leite. Ninguém está dispensado de fazer a obra porque ocupa essa ou aquela posição. Os filhos dos ourives, do verso 31, os mercadores, do verso 32. Só teve uma raça que não quis fazer o trabalho, está aí no verso 5, né? Diz assim, os nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Na linguagem de hoje diz assim, que os nobres não aceitaram fazer o serviço braçal que lhe foi designado. Os nobres eram os caras de sangue azul, da família real, do sobrenome. Eles não podiam se misturar com essa gentalha, então eles não aceitaram fazer o serviço braçal. Então, infelizmente, irmãos, sempre vai ter no meio do povo um grupo que não vai querer trabalhar. Só que nós temos que olhar para esse monte de gente que está trabalhando. Do verso 1 ao verso 32, está todo mundo trabalhando. Só tem uma classe que não quis trabalhar, deixa eles para lá. Olha para quem está trabalhando. Mas o fulano não está fazendo, eu também não vou fazer. Esquece isso. O fulano também não vai, eu também não vou. Olha para quem está trabalhando. Você está na igreja? Olha para quem está trabalhando. Não fica olhando para quem não faz nada. Porque sempre vai ter aquela classe que acha que são o último biscoito do pacote. Não vai se misturar com a gentalha. Se a gente olhar para eles, a gente desanima. Faça a obra. Olha para quem está trabalhando. Tenha como exemplo aqueles que estão trabalhando. Os ourives, os mercadores, os perfumistas, as moças,
sacerdotes, ministro do templo. Olha para quem está trabalhando e ofereça também o seu trabalho. Fazer a obra sozinho é muito difícil. A obra tem que ser um esforço conjunto. A igreja é comunhão. Então nós precisamos estar juntos para fazer a obra. Se você marcar um evangelismo e vier só 2, 3 pessoas que estão responsáveis pelo evangelismo, é muito difícil. Você fazer um trabalho social e só vier aquelas 3 pessoas que são da ação social, é muito difícil. A igreja é uma coisa só. Vai ter um louvorzão, é para todo mundo vir. Vai ter um evangelismo, é para todo mundo vir. Vai ter um bazar, é para todo mundo vir. Aí vocês são um culto dos jovens, é para todo mundo vir. Vai ter um culto infantil, é para todo mundo vir. A obra é um esforço conjunto e todos nós temos que nos envolver nela. E em terceiro lugar e último, o inimigo não quer que façamos a obra. No capítulo 4, o texto que nós lemos, diz que, tendo Sambalá ouvido que eles estavam fazendo a obra, se ardeu em ira e se indignou. Quando o inimigo vê que a igreja está trabalhando, ele fica indignado. Ele fica revoltado e ele começa a bolar um jeito, uma estratégia para desmobilizar a igreja. A Bíblia fala que nós temos que embraçar o escudo da fé para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, para repelirmos os dardos inflamados dele. Para que você usa um dardo inflamado? Dardo inflamado são aquelas flechas incendiárias, que na época da Bíblia, quando um povo guerreava contra o outro, cercava o castelo, jogava aquelas flechas com a ponta acesa para botar fogo lá dentro do castelo. Uma flecha incendiária não é para matar, é para fazer bagunça. Você não vai acender a ponta de uma flecha para acertar uma pessoa. Não faz sentido, até porque vai apagar. Você joga para fazer bagunça. O diabo sabe que não pode nos acertar. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então ele fica de longe julgando seus dados inflamados. Para quê? Para fazer bagunça. Aí ele joga e pega o incêndio ali. Aí tem que parar tudo que está fazendo para apagar o incêndio ali. Não é? Uma fofoca aqui. Um irmão que teve um arranca-rabo com o outro ali. Aí tem que parar tudo para ir ali apagar aquele incêndio. Não é? O marido que está de tudo com a mulher, está de mal com a mulher, para tudo, tem que ir lá apagar aquele incêndio. Um jovem aqui que rolou o namoro aqui, para tudo para apagar aquele incêndio. E às vezes a gente fica na igreja o tempo todo só apagando incêndio, só apagando incêndio. Não tem como fazer projeto, tocar projeto. É só apagando incêndio. É isso que o diabo quer. Julgar seus dados inflamados aqui, para estabelecer aqui vários focos de incêndio e a gente não faça nada, só fique apagando incêndio. Nós temos que acordar. A obra é de Deus, a obra é espiritual. E o inimigo, ele vai trabalhar para que a obra não vá avante. Olha o que o inimigo faz. A primeira coisa que ele faz, ele zomba. Capítulo 2, versículo 19. Olha o que o inimigo diz. Porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós. E nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? O inimigo zomba de nós. Quando você sai de casa com a sua Bíblia, ele vai querer te afrontar. Às vezes vai usar alguém da sua própria casa para te afrontar. Vai usar um vizinho para te afrontar. Vai usar alguém na rua para te afrontar. Que é isso? É crente agora? Olha lá. Vai ele com a Bíblia. Capítulo 4, versículo 1. Escarneceu dos judeus. O inimigo tenta zombar de nós. Quando a gente quer fazer um trabalho na igreja, você ensaia uma dança, né? O inimigo está escando mandar um enviado ali para rir de você dançando, para você desanimar e não querer dançar mais. Você ensaia uma música, às vezes você dá uma desafinada, né? Aí o inimigo manda alguém para zombar de você, para você agora não querer tocar mais. O inimigo é assim. O inimigo também desestimula você. Capítulo 4, versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Isso aí não tem jeito não. Essa igreja não tem jeito não. Congregacional não cresce não. Isso aí não tem jeito não. Esse marido seu aí não tem jeito não. Você é um pudim de cachaça, você nunca vai parar de beber. E esse seu filho aí, isso aí não tem jeito não.
Isso aí é madeira ruim, isso aí puxou o pai, puxou o tio. Eu lembro, conheci o avô dele, é assim mesmo. Desestimula, você não vai conseguir. Vocês não vão conseguir reconstruir esse muro. Vocês não vão conseguir. Ele vai tirar o estímulo. Não adianta, tudo que a gente faz dá errado, o inimigo vai botar isso na cabeça, tudo que faz aqui dá errado, nada vai para frente. Mentira! O inimigo menospreza, no versículo 3, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o muro de pedra. Isso aí vai durar não. Essa igreja, eu conheço a história dessa igreja, daqui a pouco esvazia de novo. Isso aí vai para frente não. O inimigo ataca. Capítulo 4, versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O inimigo arma cilada. Capítulo 6, de 1 a 4. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O inimigo arma cilada. Vem com proposta para você deixar a obra. Às vezes o jovem está envolvido na obra de Deus, aparece uma namorada e começa a namorar e acabou, desmobilizou a obra. Cilada. Às vezes o irmão está uma bênção na igreja, aparece um emprego lá em Macaé, Quissamã, né? Santa Maria Madalena, varre e sai, aí, oh, que bênção, o meu emprego. Acabou, né? Compra um carro, daqui a pouco, final de semana, e vinha na igreja, não, agora eu vou para Perequê, agora eu vou para São Lourenço, agora eu vou visitar minha tia, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo. Acabou, distração, cilada. Cilada é coisa que você olha assim, parece que é coisa boa, mas com o tempo ela começa a desmobilizar, né? Fazer a obra de Deus. O inimigo é assim, quando ele vê que não dá para resolver atacando diretamente, ele arma cilada. O inimigo tenta intimidar, olha o que está no capítulo 6, versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó nosso Deus, fortalece as minhas mãos. Contra todas essas investidas do inimigo, o que nós devemos fazer se nós queremos que a obra seja completada, seja concretizada? Olha o que Neemias fez. Em primeiro lugar, ele mandou o povo trabalhar e vigiar. A partir daí, olha só no capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E o 16 ao 18. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lança, escudo, arco e couraça. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra mão segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto a mim. Então Neemias falou assim, olha, nós não podemos ignorar a presença do inimigo em volta, tem que trabalhar e vigiar. A gente ouve muito aí que o crente, às vezes, ele até ora bem, mas ele vigia pouco. E Jesus disse que tem que vigiar e orar. Quando a gente ora, a gente resolve o problema no mundo espiritual. Mas se a gente não vigia, a gente dá mole no mundo físico, no mundo material. Não vigia. Marido e mulher não vigiam, daqui a pouco acabou de orar, está brigando. Os pais não vigiam, daqui a pouco os filhos estão dividindo o casal. Não vigia no trabalho, daqui a pouco está dando nó cego. Está fazendo fofoca. Então a gente às vezes não vigia. Então tem que ir trabalhar e vigiar. É uma mão fazendo a obra e a outra mão segurando a espada, vigiando dia e noite, porque o inimigo ataca sem cessar. Vigia, irmão. Vigia quando você fala. Vigia o lugar onde você vai. Vigia quem você anda. Vigia o que você faz. Segunda coisa, eles se uniram contra o inimigo. Capítulo 4, versículo 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Quando você ouvir a trombeta, chega perto.
Porque o muro era grande, dava a volta na cidade todinha. E eles dividiram aquilo por empreitada. Cada família pegou um trecho. Então o povo, a obra era extensa, o povo ficava afastado. Isso aqui é um simbolismo muito grande para nós como igreja. Nós não podemos fazer a obra de Deus separada desse jeito. Cada um no seu cantinho. Louvor aqui, escola dominical ali, jovem aqui, homem ali, mulher ali, sabe? Como se fosse cada um no seu quadrado, cada um por si, Deus por todos. Só que é o seguinte, se nós estamos aqui cada um por si, é Deus por ninguém. Porque Deus só habita na comunhão. Deus tem que estar junto, um fortalecendo o outro. Porque a comunhão, por si só, ela tem força. A comunhão é uma força poderosa. A comunhão impede a ação do inimigo. Então nós temos que nos unir. Para a igreja fazer essa obra, ela tem que se unir, ela tem que estar junto, ela tem que falar a mesma língua. Lembra da Torre de Babel? Eles se juntaram para fazer o mal e Deus diz, vou ter que descer porque ninguém se une. Para fazer o mal. Hein? Imagina se nós aqui resolvêssemos falar a mesma língua e ter uma só visão, um só coração. Não haverá limite. Sem falar que Deus não vai descer para bagunçar, Deus vai descer para abençoar. Não tem impedimento, não tem limite. E por último, colocar nas mãos de Deus. Olha quantas vezes ele fala isso. Capítulo 2, versículo 20. O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, apenas nos disporemos e reedificaremos. Coloca na mão de Deus. Quem vai fazer a obra acontecer e prosperar é Deus. Eu e você temos que nos dispor, entregar o coração a Deus para Ele nos usar na obra. Capítulo 4, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Olha a mão de Deus. Capítulo 4, versículo 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus. Capítulo 4, versículo 20. O nosso Deus pelejará por nós. Capítulo 6, versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalá, no tocante a estas suas obras. Não se deixe intimidar pelo inimigo. Não deixe que ele te despreze. Não deixe que ele zombe de você. Não dê ouvido para a zombaria dele. Não deixe ele te intimidar. Não deixe ele te desestimular. Não deixe ele dividir a igreja. Põe na mão de Deus. Porque é o Senhor que vai fazer com que a obra seja completada. Capítulo 6, versículos 15 e 16. Olha que maravilha. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Eles concluíram a obra com toda dificuldade, com todo ataque dos inimigos. Eles confiaram no Senhor, eles se dispuseram, eles botaram a mão na massa e eles conseguiram completar a obra. Lembra do que o apóstolo Paulo disse, quando estava velhinho, já estava indo embora? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que nós vamos poder fazer isso? Será que nós vamos poder dizer isso? Quando a gente partir desse mundo, você vai dizer, eu fiz o meu máximo. Eu peguei mesmo. Eu fiz a obra de Deus. Quando a gente tiver cavucadinho, que a gente não tiver conseguido nem sair de casa mais, a gente olhar para trás e vai poder dizer isso. Eu combati o bom combate. Eu não perdi tempo com briga perdida. Eu combati o combate bom. Eu lutei por aquilo que valia a pena. Eu não perdi meu tempo brigando com a de quirelinha. Não perdi meu tempo brigando por causa de coisa que eu não vou levar. Eu combati um bom combate. Eu completei a carreira, ou seja, eu fiz aquilo que Deus projetou para eu fazer. E, acima de tudo, eu fiz tudo isso sem perder a fé. Meu desejo com essa palavra, queridos, é encher seu coração de esperança, é que você confie em Deus, você se sensibilize pela obra, que você comece a construir. Começa a trabalhar.
Eu quero terminar com essa pergunta que os inimigos fazem no final do versículo 2. Acaso renascerão das cinzas os montões que foram derrubados? Ou seja, acaso eles conseguirão fazer essa obra? Vamos ficar de pé. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu